Olá! Essa é a quarta aula da Oficina de Projetos Culturais para Iniciantes. Se você chegou agora, clica aqui embaixo na descrição e assiste as outras aulas já disponíveis. Depois volta aqui. Nessa oficina, você vai aprender o passo a passo para transformar suas ideias em um projeto cultural. Hoje eu vou te ensinar como fazer o orçamento do seu projeto e como prestar contas dele sem medo. Bora lá? Agora que você já tem praticamente todos os seus elementos definidos, vamos falar do último e o mais temido de todos, o orçamento e como prestar contas de seu projeto sem erros. Vamos conhecer os passos de hoje, como sempre fazemos? Passo número 1. Quanto custa o seu projeto? Qual o orçamento dele? Passo número 2. Como saber em qual etapa deverá estar um determinado item orçamentário? Passo número 3. Por que é importante relacionar as etapas de trabalho, o cronograma e o orçamento de um projeto cultural? Passo número 4. O que é prestação de contas de um projeto cultural? Na nossa primeira aula, no plano de ação, falamos em quanto. Lembra? É disso que vamos tratar agora. Passo número 1. Quanto custa o seu projeto cultural? Qual é o orçamento dele? Você precisa definir isso muito claramente para que consiga realizar com sucesso o que está planejando. Para saber isso, de novo, abre aquela listinha, coloca tudo o que é necessário para a realização do seu projeto a partir das informações apresentadas na etapa de trabalho e no cronograma que você já elaborou, para que seja possível identificar todas as atividades que demandam recursos financeiros. Lista desde profissionais, empresas que serão contratados, até a alocação de bens, materiais, espaços, assim como também a confecção de material de divulgação, tudo que você precisa para comunicar, o transporte de pessoal, de equipamentos e obras, hospedagem, alimentação, impostos, entre outros. Depois de listar tudo, coloca do lado qual a duração do serviço ou da quantidade do item e o seu respectivo custo unitário. Feito isso, separe os itens por etapa. Lembra das etapas que definimos na segunda aula? Pré-produção, produção, divulgação, administração e pós-produção. Uma vez pronta a listagem, já nas suas respectivas etapas, crie uma planilha com as seguintes colunas. Ai, planilha, nunca fiz planilha. Não se preocupa, é simples. Em uma coluna você vai colocar o item de despesa, que nada mais é do que a descrição do item necessário para cobrir uma despesa do projeto. Na outra, você vai colocar a unidade, que é a unidade de medida do item de despesa que você acabou de botar. Hora, dia, mês, cachê, serviço, verba, tá? São as opções. Na outra, quantidade, que é a quantidade de unidades que utilizaremos o item de despesa. Já a ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar desse mesmo item de despesa. Depois você vai fazer o valor unitário daquele item e, por fim, o valor total, que é o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidade pelo número de ocorrência. Muita informação? Beleza, vamos a um exemplo prático. Item, artista plástico. Unidade, cachê, você paga um cachê para o seu artista. Quantidade, 3, você vai contratar 3 artistas plásticos. Ocorrência, quantas vezes você vai contratar? Uma vez só. Qual é o valor unitário? Quanto você vai pagar para cada um? 4.000. Então, qual é o seu valor total? 12.000. Viu? É simples, não é tão difícil assim se você souber como preencher cada uma das colunas. Você tem dúvida de qual etapa deve colocar aí um determinado item orçamentário, se ainda não ficou claro para você? Por exemplo, esse cachê artístico que falamos agora? Então vamos ao passo número 2. Para saber em qual etapa colocar um determinado item orçamentário, se faça as seguintes perguntas.
Esse item dá suporte à execução do projeto ou está diretamente ligado à execução? Se der suporte, precisa estar na etapa de pré-produção. Mas se for ligado à execução, coloque esse item na etapa de produção. Mas atenção que se ele for relacionado à divulgação ou à administração do seu projeto, ele precisa estar na etapa específica. Por exemplo, você precisa contratar um fotógrafo para fazer a divulgação dos seus espetáculos teatrais, que é o objeto do seu projeto. É uma ação que dá suporte à execução, certo? Mas ela está ligada à divulgação. Então, em vez de entrar em pré-produção, o item fotógrafo deverá estar em divulgação. Na etapa de custos administrativos, considere sempre itens de despesas necessárias à realização do projeto, como, por exemplo, aluguel, conta de luz, telefone, material de escritório, secretária, assistente administrativo, boy, contador, captação de recursos, prestação de contas, assessoria jurídica, entre tantos outros. Se você não souber o custo de um determinado item, não tem problema, vá em busca de um orçamento no mercado, ou então pede ajuda a algum produtor cultural para checar aí a média praticada no mercado para que possa realmente prever essa despesa na planilha. Outro caminho, outra dica importante também, lembrar que tem tabelas específicas em alguns sindicatos, relacionadas a uma determinada atividade, ou então você pode usar a tabela da FGV. O que não pode é deixar de prever a despesa de qualquer item no seu orçamento. Bom, antes de pensar em dar como finalizada a elaboração do seu projeto cultural, você precisa se certificar de que o triângulo está formado. Vamos ao passo número 3. As etapas de trabalho, o cronograma e o orçamento precisam estar devidamente relacionados em concordância. Olha aí o triângulo formado. Quando um avaliador ou um possível patrocinador pegar o seu projeto, ele vai querer saber inicialmente 4 coisas. O que é o seu projeto, para entender se o público-alvo dá match com o dele, como falamos, e a informação ele verá em objetivos e em público-alvo. Ele vai querer saber também quanto custa o seu projeto, a informação que ele vai achar na planilha orçamentária. Quando será realizado o seu projeto? Ele vai buscar essa informação no seu cronograma. E como você vai realizar, ele vai saber nas suas etapas de trabalho. Então, é fundamental que a quantidade de ações previstas nas metas dos seus objetivos específicos esteja refletida na sua planilha orçamentária, que informa o custo de cada uma das ações. Assim como as atividades previstas nas suas etapas de trabalho devem se refletir no seu cronograma, que informará a duração de cada uma delas. E este tempo também estará refletido no orçamento, assim como os itens descritos. Viu como esses elementos eles estão correlacionados e são muito importantes? Então, faça essa checagem antes de dar o seu projeto como elaborado e pronto. Bom, quando vimos falar em prestação de contas, pensamos logo em comprovação de pagamento dos itens da planilha orçamentária, certo? Não é só isso. Vamos ao último passo da aula de hoje. A prestação de contas é uma comprovação tanto no aspecto qualitativo, que se refere à execução do objeto proposto por você, quanto no quantitativo, quais foram e como foram utilizados os recursos financeiros que você pediu para realizar o seu projeto. O fator determinante para que uma prestação de contas seja aprovada é a construção de um projeto bem planejado e, consequentemente, bem executado. Você precisa ter claro que a prestação de contas se inicia no ato da elaboração do projeto e se concretiza na sua execução. O que muitos produtores não sabem ou, se sabem, não dão importância a essa informação, querem logo partir para a realização. Acreditar que a prestação de contas começa quando o projeto termina a sua execução é um grande erro. Muitas vezes o que você precisava pegar de informação no decorrer ou planejar para a execução perfeita não foi feito.
A prestação de contas definirá, inclusive, a sua capacidade técnico-administrativa e artística para executar projetos culturais. É como se, nesse momento, o seu currículo fosse qualitativamente produzido, oportunizando que esteja avaliado em situações posteriores. Reitero que o momento da prestação de contas serve para você apresentar comprovações de execução sobre 2 pontos de vista. Então vamos lá. A comprovação de que o objeto do projeto foi executado tal e qual como foi proposto. E a comprovação de que os pagamentos foram feitos exatamente de acordo com a planilha orçamentária que foi aprovada para o projeto. Para a comprovação do objeto do projeto, você precisará, em linhas gerais, apresentar o seguinte: registro audiovisual e fotográfico das ações do seu projeto, por exemplo, um exemplar de cada item produzido para divulgar o seu projeto, como camisa, um cartão postal, um programa. São alguns exemplos que você precisa ter para prestar contas. Além da comprovação da realização das contrapartidas apresentadas, existe também as medidas de acessibilidade e democratização de acesso, caso o seu projeto seja inscrito de alguma lei de incentivo à cultura. Nessa oficina eu não vou abordar esses aspectos porque eles serão amplamente detalhados na minha próxima oficina de leis de incentivo que vai ser lançada em breve e eu conto com você. Para a comprovação financeira do projeto, você precisará, em linhas gerais, apresentar o seguinte: todos os extratos bancários, desde a abertura da conta, se for exigido, até o momento da prestação de contas, seja ela parcial ou final. Comprovação de todos os pagamentos realizados, com as cópias de cheque, recibos, RPAs, notas fiscais e qualquer outro documento complementar. Uma dica que eu te dou é produzir um vídeo memória, onde você vai poder demonstrar as ações do objeto do projeto, o público-alvo sendo atingido, o local de realização, a comunicação, as peças gráficas e o clipping, assim como todos os itens previstos na planilha, trazendo por fim do vídeo uma avaliação de resultado, possíveis desdobramentos encontrados na pós-produção. Eu te convido a finalizar seu projeto, para que na minha última aula você confira os principais pontos de atenção e as dúvidas mais comuns que eu te apresentarei e irão te ajudar a ter em mãos o seu desejo, seu grande desejo, ter a sua ideia transformada em um projeto cultural. Bom, e se você assistiu a todas as aulas, me conta, escreve nos comentários. E se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer, como já disse anteriormente, tenha certeza que eu vou te responder. Coloca aí, tá bom? Se você perdeu alguma aula, veja os links na descrição e assista. Se você precisa rever, também. Mas eu reitero que o que eu estou te ensinando gratuitamente vai te ajudar a elaborar o seu projeto de forma a conseguir adaptá-lo para qualquer oportunidade, tá? Já que as leis de incentivo e os editais de fomento direto seguem essa estrutura que eu apresentei para você, salvo algumas especificidades que serão apresentadas no ato da publicação das respectivas legislações. Então, não perde tempo, pratica as aulas e fica pronto para essa oportunidade. Quero aproveitar para te dizer que essa oficina em breve vai se transformar no meu primeiro curso online. Pois é, eu vou trabalhar lá mais cada um dos pontos apresentados aqui, no detalhe. Se você estiver interessado, me acompanha nas redes sociais. Bom, mas antes disso, eu vou dar mais um ciclo de aulas gratuitas aqui no meu canal, então se inscreve aí, vai, clica no sininho, ativa a notificação, compartilha o vídeo com todo mundo que você conhece, que tem uma ideia bacana, não sabe como fazer um projeto cultural. Pronto, agora é só começar por aqui. Agora tem solução. Até breve, até a nossa próxima e última aula. Tchau, tchau!